Queridas irmãs, queridos irmãos, que Deus nos abençoe, que a sua infinita misericórdia nos envolva mais uma vez neste conclave de fraternidade, de busca espiritual. Para nós é uma alegria imensa poder compartilhar com irmãos que estão domiciliados por diversos motivos em outras terras. E nós encontramos nessa rede formada pelo ideal espírita cristão um caminho de luz, em que cada um funciona como lâmpada clareadora de outros caminhos, considerando que não vivemos sozinhos e temos uma nuvem de testemunhas a nos observar. Qualquer ganho espiritual nosso é sempre um ganho para o mundo inteiro. Não duvidemos disso, porque uma semente da caridade, de amor, nunca se perde. Nós temos o nosso tema que diz respeito à mediunidade e à revelação espiritual. É óbvio que a revelação espiritual, num mundo como a Terra, ela vai apresentar gradações. Se nós formos estudar as revelações genuínas que surgiram em tempos definidos, pontuais, nós vamos compreender que ela teve uma manifestação apropriada à mentalidade da época. Nós temos a primeira revelação, que é extraordinária, ainda não devidamente explorada e muito menos compreendida, como a raiz do processo, lá atrás com Moisés. E a primeira revelação, o toque dela diz respeito a noções de justiça, a compreensão da justiça divina. Para a abertura e a dinamização desse processo, da justiça, raiando pelas linhas do amor, nós tivemos um outro momento com Jesus Cristo, que foi aquele que interpretou a mensagem. Não vim derrogar a lei, mas dar-lhe cumprimento. Mas prometera o Consolador prometido que viria explicar todas as coisas, fazendo lembrar tudo aquilo que ele nos dissera. E surge num outro momento muito especial a universalidade do ensino dos Espíritos, coordenada por Allan Kardec, o grande missionário eleito pelo Cristo de Deus, a fim de inaugurar na Terra a ciência do mundo espiritual, ou da vida espiritual. Com o Espiritismo, nós nos instrumentalizamos de tudo aquilo que diz respeito às leis divinas para poder adentrar com êxito, sem sofismas, sem interesses transitórios, as genuínas revelações. Nós vamos ter por parâmetro não somente aquilo que Moisés estabeleceu a partir dos 10 mandamentos, porque a vivência de Jesus torna o processo insofismável, inquestionável. Nós vamos então esbarrar no exemplo do Cristo para poder compreender a lei revelada. E o Espiritismo esquadrinha esse material dentro de um plano de lógica, de bom senso, de racionalidade positiva, não positivista, mas positiva, dinâmica. Então nós temos um estudo da mediunidade que passa por fases distintas. Porque nós temos um período, que é o da lei, que nós vamos encontrar crianças espirituais raiando já para o processo da puberdade. É quando entram nesse período de formação elementar de alguém que ainda vai amadurecer. As almas eram simples, eram infantis. Então a lei vem num aspecto muito peculiar, com 3 ensinamentos de natureza positiva, divina, mas 7 de natureza coercitiva. Não. Como se fala para criança. Dinamizando esse material, nós vamos encontrar a chamada maioridade. Maioridade moral, que é quando Jesus chega à Terra. Então, se nós tínhamos almas infantis, na época de Jesus inaugurava-se a chamada maioridade. É como se a gente tivesse feito 21 anos. A humanidade já estava apta a entender questões morais que ultrapassavam aquele caminho do Deus vingativo, Senhor dos exércitos, e do povo que se julgava eleito. Então Jesus vem desarticular essa mentalidade.
E a estrutura moral oferecida pelo Cristo, ela tem uma conotação cósmica, ela tem uma conotação universal. Então nós vamos começar a nos ver como irmãos, apesar de todas as dificuldades, no período em que o pensamento ainda estava cristalizado. Imagine o império dominando o mundo conhecido, embora respeitando as peculiaridades religiosas e o movimento cultural desses ambientes, que é o que a espiritualidade registra para nós, concernente ao tempo. Mas Jesus dá o pontapé inicial. No dizer de Paulo de Tarso, ele é o primeiro dentre muitos irmãos, porque alguém tem que abrir o caminho. Então a eureka, o descobrir, ficou por conta do Cristo que veio para isso. Então um corpo de carne, sem privilégio algum, como assinala a espiritualidade superior, a obra kardeciana, ele abre, ele rompe tempo e espaço e projeta a mentalidade humana para novas perspectivas. E nós vamos então ter uma capacidade de ampliação dos próprios potenciais. E cada um de nós vai trabalhar segundo as aquisições multimilenares pelo processo da reencarnação. Nós reencarnamos muitas vezes. E essas reencarnações, cada uma delas tem uma função específica de abrir caminho ou de fixar valores. Numa reencarnação, principalmente na atualidade, a gente trabalha muito com fixação de valores, apesar de aberturas que surgem a partir disso. Porque nós já vivemos em muitas culturas, falamos muitas línguas, vivemos em climas diferenciados e trazemos os registros de todas essas experiências. Elas nos projetam a capacidade de percepção do universo e passamos a ler Deus, a criação, de forma mais ampliada. Então nós temos valores hoje que nos ajudam a compreender a mensagem espírita, que é, apesar de seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, ou religiosidade, a gente nota que os aspectos filosóficos nos projetam as questões morais. A identificação de fenomenologia, que são os fatos, e que fazem parte da ciência, esquadrinhando o assunto, elas nos projetam a uma consequência moral. E a gente já consegue viver dessa subjetividade. Essa subjetividade é que forma o nosso caráter. O mais importante de todo o processo, segundo a espiritualidade, é o caráter. Porque o ideal, nós podemos dizer assim, eu sou um ideal espírita cristão, mas existe ideal terrorista. No mundo muçulmano, por exemplo. E aí? É ideal. E eles acreditam naquilo. E se dão por aquilo. Então, ideal por ideal, nós temos coisas esdrúxulas no mundo. Então, o Emmanuel diz que é preciso, o caráter deve estar acima do ideal. É quando o indivíduo, com todos os motivos para sair por aí, exigindo, espancando, estabelecendo a justiça comum, simplesmente abençoa e passa. Porque ele tem um caráter diferenciado. É isso que faz o cristão verdadeiro. Não é o título, não é o talento nessa área ou naquela, é o caráter. Existem pessoas que se ajustam às situações, sem perder a cor. Fiz-me fraco para os fracos, fiz-me tudo para todos, para de algum modo salvar alguns. Sem presunção. Então Paulo nos dá a equação, de novo, desse processo. Honório Abreu, o autor do livro que nós estamos lançando aqui em Nova York em primeira mão, ele assinalava que nós temos um processo chamado de adequação. Esse processo é muito importante porque a adequação faz o trabalho da agulha que trabalha com as linhas, para então fazer a tapeçaria, né, ou o objeto que se quer. Então muitos de nós, o Chico Xavier dizia isso, quando grupos o procuraram, dizendo que eles estavam dispostos a viver com ele em Pedro Leopoldo, ele disse assim: mas não pode ser, eu ficaria muito lisonjeado, muito enriquecido com essa contribuição, mas os mourões juntos não dão boa cerca. Então ele deu a equação. E nós somos chamados aqui, todos nós somos chamados a ser o sal da terra, a luz do mundo. E no plano da mediunidade, nós temos que analisar toda essa evolução histórica de nossa estrutura íntima de valores, que enfeixam os valores,
que nós possuímos. Existem pessoas que estão mais habilitadas no plano da sensibilidade e vão parecer artistas, mesmo lidando com valores transcendentes da espiritualidade. Outros vão ter uma visão mais prática da vida e conseguem uma organização do próprio mundo e são belíssimos instrumentos nas mãos da espiritualidade. Não há exclusão de nenhum talento, porque nós todos vamos compor o quadro espiritual da Terra, em que nós temos desde aqueles que trabalham pela inversão dos valores e que estão operando, porque o obsessor trabalha. Alguém duvida disso? O obsessor tem na nossa vida a mesma função de um vírus e uma bactéria. Na visão homeopática, vírus, bactéria e esses elementos dessa natureza, eles funcionam operando a varrição da sujeira que está no organismo. Esse é o papel deles. Então a visão, por exemplo, de uma febre, de um processo patológico, para a homeopatia ou para as terapias mais naturais, eles têm um papel importantíssimo. E não se pode, dentro da mentalidade que desenvolvem, com muito êxito, diga-se de passagem, não pode bloquear esse processo, que é um processo do organismo, da individualidade, tudo coordenado pela mente. Nós não podemos pensar no organismo como se ele fosse a inteligência. A inteligência vem da mente, que é do espírito, atributo do espírito. Então a mente organiza a varrição, os processos patológicos. E nós precisamos lidar com ele da melhor forma. Então, gente, nós vamos analisar o médium pela estrutura mental trabalhada em muitas e muitas reencarnações. O irmão do Marival Veloso, que foi presidente da União Espírita Mineira, que é a Federativa de Minas, Quincas Veloso, ainda encarnado, hoje nós temos registrado no livro, há muitos anos, em Uberaba, numa daqueles convívios com Chico, perguntou para o grande médium de Pedro Leopoldo e Uberaba: Chico, há quanto tempo você está vinculado ao Espírito Emmanuel? E o Chico, no meio daquela turma, muito amiga, muito íntima, disse assim: em torno de 40 mil anos antes do Cristo. E na época, o nosso grupo se constituía de 70 elementos, ou seja, eram 70 companheiros. O que o Chico revelou nessa resposta? Aquilo que o Emmanuel havia assinalado numa entrevista em 54 para a LBV, quando ele fala da transição do mundo, da estruturação do nosso mundo e da transição que vivemos. Ele disse de duas civilizações muito antigas, de que não se tem registro na Terra. Em seguida, cada uma durando 28 mil anos, em torno de 28 mil anos, que dá mais ou menos a data que Allan Kardec estabelece em A Gênese, que ele fala 25 mil anos, usando a precessão dos equinócios, alguns cálculos assim. Mas Emmanuel assinala 28 mil anos para cada civilização. Duas se perderam, até que desaguaram na da Lemúria, que durou 28 mil anos. Depois essa deságua na da Atlântida, que durou 28 mil anos. E Emmanuel assinala que em torno de 10.500 anos, mais ou menos, as últimas ilhas de Atlântida submergiram, antes de Sócrates. Ele assinala essa data. E nós temos então o surgimento da civilização ariana, que é a que predomina e que está encontrando, segundo ele, o seu ocaso, o seu final, nessa transição que vivemos. Então, quando o Chico assinala 40 mil anos, ele estava lá nas bases da civilização da Atlântida, com esse grupo de 70 elementos. E isso caracteriza o quê? Que eles são oriundos de Capela. Existem muitos, aliás, isso é conversa de bastidor entre grandes espíritas como Honório, Divaldo, Chico, Arnaldo Rocha e outros elementos daqueles áureos tempos de Pedro Leopoldo com Chico, de que muitos espíritas, porque existe aí um parêntese que a gente tem que fazer, muitos espíritas, porque nós achamos que nós estamos aqui em primeiro contato, muitos sim, mas outros tantos não. Na década de 71, o Chico, dando uma entrevista numa rádio de São Paulo para grandes figuras do espiritismo como Herculano Pires,
Ele explicou, a partir de perguntas do professor Herculano Pires, que na virada do século XX para o século XXI, desculpem, do século XIX para o século XX, de 15 a 20 milhões de espíritas, principalmente franceses, da Europa, reencarnaram no Brasil. Reencarnaram no Brasil. E Emmanuel assinala, através de Chico, que a curiosidade fica para quando se proclamou a República no nosso país, no interior se cantava Marselhesa, o hino francês. E se sabia muito mais de Revolução Francesa do que de Marquês de Pombal. Isso foram registros de Chico Xavier na rádio. Para a gente poder ter uma ideia do nosso movimento espírita e da nossa preparação para realmente deixar as raízes bem potentes para esse ideal, dentro dessa linha do caráter transformador, se projetar como bambu chinês. Porque para a espiritualidade não existe pressa, existe ordem. E uma ordem muito inteligente, com proveito geral. Porque para a espiritualidade superior, essas revelações que chegam, elas têm que primeiro ser interpretadas, debulhadas. A gente vem conversando isso com Hércules. Porque nós conhecemos um grupo de espíritos que reencarnaram sob a tutela daqueles benfeitores que orientaram, que era uma embaixada espiritual, o que representavam os bastidores da vida espiritual superior, junto da comunidade espírita, então florescente no Brasil, porque houve um transplante de objetivos, né? A gente vai ver isso na história, no estudo da história do nosso país. Transporta-se da Europa, então, em guerras contínuas, em conflitos contínuos. Logo depois de Allan Kardec, nós vamos observar que teve a Comuna de Paris, em que Paris se tornou um cemitério a céu aberto, segundo os registros jornalísticos da época. E era uma guerra civil. Então nós tivemos o transplante dessa árvore, dessas esperanças do espiritismo da Europa, do ambiente em que nasceu, para o Brasil, a fim de não somente usar o material que se desenvolvia ali, que se trabalhava ali, né, as características do povo brasileiro, mas também para intensificar essa espiritualidade que interessaria ao Brasil, que interessaria ao mundo inteiro. E a gente nota que é uma providência que funciona como celeiro. É preciso que a gente entenda que a espiritualidade às vezes preserva e segura por um tempo um celeiro de possibilidades. O Brasil, em termos de uso do psiquismo, em uso da mediunidade, ele tem uma característica que assombra pesquisadores do mundo inteiro. Sempre foi assim. Nós vamos ver isso lá no começo com Chico Xavier, vamos passar por outros médiuns, né? O Mirabelli de São Paulo, que é pouco conhecido, mas que era um assombro, e todo mundo tinha medo dele, porque onde ele ia quebrava tudo. Médio de efeito físico de alta potência, que deixava, a gente poderia dizer que deixava o Chico no chão, no bolso, pela potência do Mirabelli. Mas o Mirabelli era um médium não evangelizado. Não estamos aqui diminuindo ali, não. Era um médium que tinha potência mediúnica, mas não tinha o que o Chico tinha. A evangelização da alma, que é o que mais interessa aos espíritos. Porque é um processo educativo que ilumina as mentes, as almas. O Chico trabalhou impregnando as almas. A obra que ele deixou educa, mas o Chico iluminou almas. Quem esteve com o Chico nunca esqueceu. Nunca vai esquecer. Porque são criaturas que têm a capacidade magnética de impregnar de valores. Então o trabalho é múltiplo, não é um trabalho específico. Então querer contornar o Chico fica muito difícil, sem querer endeusá-lo, porque ele nunca quis isso. Mas o Chico representava com fidelidade uma embaixada espiritual, e que tange o resgate do cristianismo primitivo. Esse é o grande objetivo. E não há nada mais excelente no mundo que o Evangelho. Sentido e vivido. Não há nada nisso. Então, o nosso projeto em estudando esses psiquismos e o próprio carreiro da mediunidade passa por isso. Quando citamos a questão dos espíritas no Brasil, nós estamos considerando um processo de desenvolvimento. Chico Xavier contou numa entrevista sobre a reencarnação de Joana d'Arc. Nós temos a informação nas obras
do irmão X, que ele faz a vinculação daquele espírito de traços israelitas, que ele reconheceu como sendo Judas Iscariotes, no período em que se comemorava na Terra a Semana Santa. Ele dialoga e vai trazer os registros desse espírito que se projeta no tempo pelas reencarnações e diz que se redimiu na figura da donzela de Dom Remy. É quando nós vamos ter a vinculação de Judas e Joana d'Arc. Mas quando perguntaram para o Chico sobre Joana d'Arc, ele explica que naquele período da guerra, chamado dos 100 anos, com a Inglaterra envolvida, dando as ordens, estava sendo desenvolvido na França especificamente, ou vamos dizer assim, de um modo muito especial, o aperfeiçoamento genético, o material genético, que ia ser usado para ambientar no mundo os iluministas, que vinham com uma missão muito especial de libertar o pensamento e naturalmente abrir campo para a chegada do Consolador. O objetivo é esse. Emmanuel vai assinalar o período iluminista ou enciclopedista como sendo o retorno da sabedoria grega do passado, de novo, no nosso ambiente. São ciclos de trabalho. Aquele grupo velho. Vieram os artistas, depois vieram os pensadores. Quando nós observamos o depoimento do Chico, ele diz assim: Joana d'Arc, como oportunidade para a redenção desse espírito, defendeu o território francês, sendo usada pelas forças do alto. Ela era médium, segundo a natureza daquela época. Atormentada, qual médium não fica estranho, como diz o Chico? Então, ela coordenou aquele trabalho de defesa, porque interessava ao alto a preservação da França, enquanto palco para a reencarnação dos iluministas franceses, que nós os teremos também em outros ambientes, como Alemanha e Inglaterra, mas principalmente França. E ali a missão daquela pátria. Nós vamos observar cada pátria com sua missão, com as suas contribuições. Emmanuel, no livro Roteiro, vai dizer isso. Ele vai analisar as pátrias e as suas contribuições. Por exemplo, ele disse nessa obra que à época competia a Inglaterra a educação. Era a missão da Inglaterra, a educação. E ele diz das Américas que cabe às Américas, não somente o nosso território do sul, mas às Américas, a revelação. E isso é muito curioso, porque chancela o verdadeiro nascimento das manifestações que redundaram na codificação espírita, aqui, no condado de Nova York, em Hydesville, com as irmãs Fox. Aliás, que livro abençoado, Falando com os Mortos, que resgata a memória e o trabalho dessas irmãs pelo país inteiro e até na Europa. Então nós vamos compreender que o processo da mediunidade é um processo de evolução. Então vocês imaginem, Emanuel Swedenborg na Europa, assombrando pela sua potencialidade mediúnica e estabelecendo doutrinas, inclusive a organização dos espíritos no mundo, na erraticidade. A sua obra da notícia de organização no mundo espiritual. Não foi Chico Xavier quem fez isso, o primeiro. A obra dele vai ser corrigida por Andrew Jackson Davis nos Estados Unidos. Andrew Jackson Davis vai tê-lo por um dos seus mentores e vai corrigir aquilo que era próprio de uma mentalidade de uma época. Vejam como a mediunidade passa por filtros de depuração. Isso para falar só do nosso ambiente espírita. Mas Andrew Jackson Davis irá orientar as irmãs Fox dentro do processo da revelação. E elas, dentro de um mecanismo praticamente de efeitos físicos, vão inclusive consolar mães e pais através da comprovação ou das evidências de que os seus filhos estavam no além, trazendo notícias. Tudo que o Chico fez foi enfeixar na sua mediunidade evangelizada, de modo muito ampliado, porque era um compromisso, era um planejamento espiritual,
aquilo que a Terra já estava vivendo e recebendo através de instrumentos. Nós estamos falando dos mais conhecidos, porque nós temos grandes nascentes, como nós temos pequenos filetes de água. Os médiuns que fixam Chico Xavier e que julgam que o processo foi todo feito por ele, não entendem que a evolução pede contribuições múltiplas. Porque a obra espírita é uma obra de universalidade. Não é uma obra de um médium, de uma cabeça, de um espírito. O Chico, sem dúvida alguma, é uma pujança. Mas a história não para. A sua linguagem simples, parabólica, diz assim: morre um médium, nasce outro, que nem grama. Que nem capim. É claro que tem capim de todo tipo. Mas tem capim. Vocês entenderam? Às vezes você vai num rincão e ali você recebe assim uma frase, uma palavra. Aquilo marcou sua vida para sempre. Porque os espíritos não desdenham nenhum canal. Nós temos na obra da codificação, na obra de Chico, estudos que mostram que mesmo o médium que não preza sua faculdade, que não cuida dela no sentido de aprimorá-la, da autoevangelização, ele presta serviços quando os espíritos necessitam. Um malfeitor pode ser instrumento de altas potências espirituais, na falta de alguém melhor. Então, nesse território, tudo é possível. Nós convivemos com dirigentes muito atenciosos, muito experientes. 2 deles que foram Honório Abreu, que dirigia o trabalho da gente, inclusive com a presença do Haroldo e da Cláudia, durante muitos anos. E o Arnaldo Rocha, que nós fomos para Belo Horizonte frequentar a reunião dele, nós aprendemos muito com a habilidade desses dirigentes. E o Honório chegava a dizer para a gente assim: vocês têm que aprender que não se despreza o médium por mais perturbado que ele seja. Porque sai coisa dali no meio do cascalho, sai ouro. Isso é uma visão universal. Porque, gente, Kardec encontrou médium evangelizado? Ele encontrou instrumentos. Kardec deixou claro que se decepcionou com muitos médiuns. E teve muitos motivos para se arrepender de ter elogiado alguns. Isso está lá no livro dos médiuns. Mas o fato de decepcionar com o médium significa que a mediunidade deixou de existir? Não. Nós vivemos um período no Brasil em que as pessoas quase que erradicaram as reuniões, os processos mediúnicos nas casas, em razão de decepções, em razão de exacerbação de egos, de médiuns. Não importa se naquela casa, em outros ambientes, mas muitas coisas aconteceram. E muitas vezes as lideranças deliberaram pelo fechamento de trabalhos. Aí a gente lembra Paulo, no Paulo Estevão, quando ele argumenta com seu companheiro dizendo assim: o cristianismo sem o profetismo é um corpo sem alma. E podemos transportar isso no tempo, porque ele questionava o uso de médiuns, por causa de um episódio que eles viveram com uma médium desequilibrada. Mas nós podemos transportar isso e falar assim: o espiritismo sem a mediunidade é um corpo sem alma. Ele fica rígido. E nós começamos então a perder as linhas tênues de ligação com o mundo espiritual, que vão continuar irrigando o material. Nós, uma vez encontramos com o Dr. Elias Barbosa, psiquiatra de Uberaba, companheirão do Chico. Dr. Elias Barbosa, na nossa opinião, foi, em Uberaba, o que Arnaldo Rocha foi em Pedro Leopoldo para o Chico Xavier. Tanto que o Dr. Elias tinha a chave da casa do Chico para entrar a hora que ele quisesse. Não precisava marcar o horário. E aquela confiança. Ele costumava ir semanalmente dar passe no Chico na casa dele. Então o Dr. Elias, conversando com a gente, disse o seguinte, que no processo mediúnico nós vamos encontrar a natureza do indivíduo, a natureza da individualidade, o seu histórico espiritual. Os grandes dirigentes sempre falam isso.
O Honório falava assim, quer conhecer um médium? É conviver com ele numa mesa mediúnica. Você vai percebendo aquilo que é natural do processo anímico, né? Que é a forma de verbalizar do médium, aqueles arroubos naturais do médium, fora aquilo que se colhe, que fala assim, isso transcendeu o médium, isso sai da órbita dele. Às vezes a órbita do conhecimento, a órbita de pensar, porque às vezes o médium tem uma opinião sobre uma coisa e diz não. Na reunião, ele concentra, se entrega para o alto e o espírito vem de sim, pelo médium que dizia não sobre aquele assunto. Aí você olha e fala assim, mediunidade autêntica, está indo contra a personalidade dele. Então ele está sendo um bom filtro. Então se estuda muito a personalidade do indivíduo nessas sessões. E uma vez num trabalho em que o Honório falava de mediunidade, ele estava psicografando lá, já tinha terminado, ele olhou e falou assim, nós temos que ter muito carinho com os médiuns. Nós temos que compreender o médium, o seu universo mais complexo de conexões, porque é um desafio. E disse assim, eu pessoalmente, eu não sei se eu tivesse vindo com mediunidade ostensiva, se eu me confiaria tão facilmente assim a essas exposições. Psicografar em público, receber um espírito e ficar todo mundo analisando, investigando. Será que todo mundo tem verve para isso? É um processo de exposição. Sem contar a própria natureza do transe. Porque o transe, se ele for muito acentuado, é como se o sistema nervoso virasse a pele. Por isso que tem médico, se a pessoa tocar, ele leva um choque. Outros não. Depende do nível do transe. São peculiaridades. Médiuns extremamente sensitivos. Extremamente. Uma palavra parece uma bomba. E não, muitas vezes não é que a pessoa está suscetível, ela tem que aprender a resistir. Porque se ela tiver muito amor por si mesma, apego ao seu jeito de ser, né, que a gente fala que é síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou crescer assim. Se a pessoa for desse tipo, aí acabou. Aí ela é uma caixa de marimbondos. Porque a qualquer coisa que não vá dentro do que ela espera, gosta, ela ferrou. E aí vem o problema. O grupo que lida com pessoas espinheiros é um grupo que não produz. Por quê? Ele tem que preocupar tanto em pisar sobre ovos e não quebrá-los, que a produção fica em terceiro plano. Mas o grupo que se harmoniza e que cede e que pensa na obra, no resultado, na espiritualidade, esse grupo, ele vai fraternalmente, apesar de todas as dificuldades que nós temos, e não vamos deixar de tê-las. O médium, dizia Chico Xavier, no plano da existência é como qualquer outra pessoa. Come, se alimenta, precisa ir ao banheiro, dorme para repor as forças, trabalha, precisa do dinheiro, preocupa-se com contas. Agora, no outro plano, ele tem deveres. E ele precisa atender os deveres para que os seus direitos sejam assegurados. Porque nós estamos acostumados, nós vivemos uma época em que primeiro o direito, depois o dever. Se aceitar o dever. Então a gente está vendo inversão de valores. E o Chico batia muito nessa tecla. Nós temos que ensinar para as nossas crianças amor ao trabalho e respeito aos mais velhos. O Chico falava isso continuamente. E hoje nós vivemos essa crise. Amor ao trabalho, respeito aos mais velhos. O Chico batia nessas duas teclas. Porque está à base do dever. Porque a pessoa que ama o trabalho, pode ser o trabalho de varrer a casa. Mas ela desenvolve amor, ela faz com carinho. E ela está se preparando para depois assumir com carinho tarefas que vão interessar a coletividade. Isso começa lá nas pequenas coisas. Então nós precisamos implantar valores. Ou seguir deveres para que esses valores nos autorizem a ser bons instrumentos. Como a gente vem analisando o processo evolutivo e os desafios dele, em síntese, nós observamos um texto de Emmanuel, não vamos trazer todos os slides porque não dá tempo, porque isso é longo, o material é longo. Como vimos, coincidindo com outras circunstâncias, o advento do Espiritismo realiza uma das mais importantes predições de Jesus, pela influência que ele forçosamente tem de exercer sobre as ideias.
Ele se encontra, além disso, anunciado nos Atos dos Apóstolos. Nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. É a predição inequívoca da vulgarização da mediunidade que presentemente se revela em indivíduos de todas as idades, de ambos os sexos e de todas as condições. A predição, por conseguinte, da manifestação universal dos espíritos, pois que sem os espíritos não haveria médiuns. Isso, conforme está dito, acontecerá nos últimos tempos. Ora, visto que não chegamos ao fim do mundo, mas ao contrário, à época de sua regeneração, devemos entender aquelas palavras como indicativas dos últimos tempos do mundo moral que chega a seu termo. Esse é de Allan Kardec, em A Gênese, capítulo 17, Predições do Evangelho. Nós vamos considerar que, peculiarmente, na nossa época de transição, o processo mediúnico vulgarizou. Em que sentido? Vivemos, na primeira etapa, nos processos de aprendizado de noções de justiça, quando éramos infantis. Qual que era a troca daquela época? Quase nenhuma em termos de intercâmbio com o mais alto, porque vivíamos na horizontalidade dos desejos. Por que se proibiu necromancia? A palavra é necromancia, porque não existia mediunidade, que é uma palavra nova surgida com a codificação espírita, dentro de uma adaptação que Allan Kardec fez, neologismo. Mas nós vamos lidar lá com consulta aos mortos. Por que a proibição? Por falta de preparo, por falta de bases morais que autorizassem o assunto. Então a proibição do Deuteronômio. Mas nós vamos assistir com Jesus o contrário. No momento do Pentecostes, sem nos deter naquele momento do Tabor em que Jesus, com os discípulos, conversa com Elias e Moisés. Ali é um processo de universalização. Mas vamos no momento prático da proposta cristã. Praça, 12 tribos reunidas, cada discípulo fala a língua de uma das tribos. E todas são atendidas. É um momento do Pentecostes, universalização. A partir dali, a mediunidade estava chancelada por efeito da chegada do Evangelho, que daria o suporte moral para os processos de desafio dessa mecânica mediúnica de intercâmbio com dois mundos. Por que, gente? Mais à frente, na chegada do Consolador, nós teríamos a obra que é um monumento. Não existe nada igual no mundo, em nenhuma filosofia, em nenhuma religião, chamado Livro dos Médiuns. Essa obra é um monumento que divide a história, porque é a ciência que esquadrinha as faculdades mediúnicas dos médiuns. E nós vamos encontrar aí duas condições genéricas de intercâmbio. Uma em que os espíritos entram no nosso mundo, chamada de efeitos físicos. Eles usam o material humano e se corporificam, se apresentam, promovem o que querem através desse contato com o que hoje chamamos de ectoplasma, mas que é energia mediúnica. Eles entram no nosso mundo e todas as pessoas percebem. E existe outro processo para criar as duas generalidades, que é quando o médium vai ao mundo espiritual e traz os registros. É a mediunidade de efeitos inteligentes ou intelectuais. Então são os dois veios. Estudando esses dois veios principais, nós vamos ver a felicidade de Kardec sendo orientado pelo Espírito Verdade e utilizando os médiuns disponíveis dentro daquele plano de universalidade, que foi uma grande preocupação do codificador. Não ficar restrito a um médium, a um grupo, a uma situação específica, mas criar um caleidoscópio e trazer aquilo que era chancelado em todos os grupos, em todas as culturas, através de todos os médiuns. Isso é universalidade. A autoridade da doutrina espírita está aí. Ela não é o pensamento de um homem, ou de um espírito, ou de um médium. Que isso é tendencioso. Então, quando a gente diz do Chico, ele reúne aquilo que já foi a história da preparação da chegada do Consolador. E mesmo depois desse advento, ele reúne essas qualidades, traz uma obra que aprofunda, ilustra aquilo que nós vamos encontrar em síntese na codificação. Nestor Mazotti, de grata memória, querido amigo,
ele teve uma missão muito especial no nosso meio espírita. Porque ele teve a ideia de dinamizar o Conselho Espírita Internacional, porque ele contou isso para Honório na nossa frente. Ele disse: Honório, eu tive a preocupação vendo que o exterior não conhecia as obras do Chico, que as prateleiras eram muito pobres. Muito pobres. Tinham codificação, algum clássico do Espiritismo, mas não conheceram a riqueza que veio para nós, principalmente através de Chico Xavier, sem considerar uma Ivone Pereira, contribuição de Divaldo Franco e outros médiuns sérios, abnegados. Mas o Chico especialmente, quando ele se referiu a isso, ele disse assim: pensamos então, se estabelecêssemos em cada país uma base e fizéssemos uma rede conhecida por Conselho Espírita Internacional, nós poderíamos verter no Brasil todas as obras que julgássemos importantes para dar uma ideia do que é a aplicação da caridade, e essas obras percorreriam através dessa rede e chegariam aos interessados, enriquecendo essas bibliotecas, essas livrarias e naturalmente a lida dos grupos que sobrevivem com muita dificuldade. Este homem levou isso a peito. Tanto é que na linguagem do César Perra, o grande trabalho de Nestor Mazotti foi no exterior. Porque nessa época Cecília Rocha era vice-presidente e cuidava da federação no Brasil. E ela foi responsável por muitos trabalhos interessantes, como o próprio ESD, as apostilas, né? Que durante muito tempo seguraram o estudo mais sério do Espiritismo. Porque as pessoas têm preguiça, né? De esquadrinhar as obras da codificação, outras obras que julgam mais desafiadoras pela sua forma de apresentação. São clássicos, né? Então a gente nota que isso foi uma providência. E ele então estabeleceu essa rede. E ele levou esse mérito para o mundo espiritual. E a gente vê isso com muita gratidão. Então nós, que estamos numa rede de trabalho, precisamos analisar a nossa responsabilidade. Porque o médium não é igual ao outro. A mediunidade do Chico, embora missionária, e o que representa uma mediunidade missionária? Uma mediunidade missionária é a mediunidade que já passou por várias fases de aplicação das suas potências. E o indivíduo se adequou, se ajustou àquilo que é o ideal para a espiritualidade superior. Então o Chico, no ano de 58, no fenômeno que aconteceu, Arnaldo Rocha vivia muito na casa dele, e o quarto era dele e do André, seu irmão, que é do segundo casamento. O André era novo, as meninas providenciavam uma outra cama para ele, geralmente o Arnaldo dormia naquela cama que era do André, do lado do Chico. Diz o Arnaldo que no ano de 58, que antecedeu a mudança do Chico em 59, em janeiro, para Uberaba, para dar paz para a família, porque eles não tinham paz. Imagine todo dia o povo batendo na porta com obsidiado, com pedido, com sofrimento. A família não aguentava. E mais o sacerdote gritando no alto-falante. Quem já foi a Pedro Leopoldo, né, Norminha, sabe disso. Então a igreja fica de frente para a rua. No meio do quarteirão está o centro. Do outro lado está a casa que o Chico morava, que ficou para a irmã Lucília quando casou. E ele fez um barracãozinho na casa da outra irmã e foi para lá, onde hoje é um museuzinho. Mas ele viveu a maior parte do tempo da sua vida naquela casa, que era quase de frente ao Luiz Gonzaga. Então o padre ia para o alto-falante e começava a falar que o demônio morava naquela rua, que aquele centro era do demônio, que aquela família era endemoniada. Então vocês imaginam o que essa família suportou. Então em 59, segundo o depoimento do Arnaldo Rocha, que era um amigo de confidência, ele disse o seguinte, que o Chico reuniu com a família. E, aliás, quem contou isso, reafirmando isso, foi a própria Lucília numa visita que nós fizemos antes dela desencarnar. Ela disse assim: ele nos reuniu aqui, meu filho, nessa sala, a família toda, com os sobrinhos, e só disse assim: estou indo embora com a roupa do corpo e uma pequena malinha. Estou indo embora para que vocês possam viver em paz. E foi para Uberaba, onde ele tinha o apoio do Valdo Vieira. E eles já tinham trabalhado livros à distância, já tinha uma amizade, então ele se animou. Tinha uma base ali. E ele ia dividir o trabalho com alguém. O Chico nunca quis só para ele, mesmo porque, gente, quem trabalha muito sabe o peso disso, da responsabilidade disso. Então a pessoa realmente, o Chico estimulava todo e qualquer médium no trabalho.
O Chico nunca teve um pensamento estranho. Nós vamos ver nas obras que os espíritos psicografam através dele, tanto quanto nos depoimentos e entrevistas de Chico, quanto ele estimula os médiuns ao trabalho. Porque se mais médiuns aderirem nesse plano de responsabilidade, não pesa em cima de um. E o Chico carregou o movimento nas costas, enquanto ele existiu. Nós temos que dizer a verdade. Ele passou de tudo, né? Ponto de fazer aquela reflexão que o Marcel Souto Maior assinala na sua biografia. Quando ele olha para você, será que era preciso isso tudo mesmo? Ele faz essa reflexão. Então, nós vamos lidar no nosso meio, no nosso ambiente, considerando que cada médium é um, não existe uma mediunidade igual a outra, e as revelações, elas surgem em momentos de grande sintonia. A revelação não vem só pelo Chico, porque a revelação que o Chico trouxe, ela precisa de confirmação. Vocês entenderam? Um médium, uma andorinha não faz verão. Existe aquele que é o carro-chefe. Nós vamos entender isso com muita naturalidade, considerando que a gente já trabalhou que o Chico é um médium evangelizado, porque ele já se ajustou ao plano, e nessa década, nesse ano de 58, não fechei a história, ele está volitando meio metro acima do corpo, gemendo, contorcendo-se. O Arnaldo olha aquilo e ficou assim, falou, meu Deus. Começou a fazer prece, foi lá e começou a dar passe de dispersão. Era o dirigente da reunião mediúnica do Chico. Então ele começou a dar passe de dispersão, fazendo prece, pedindo ajuda aos bons espíritos. Devagarinho o Chico desceu e deitou na cama. Despertou, sentou, debruçou-se sobre os joelhos e chorou um pranto convulsivo por muitos minutos. O Arnaldo, que pegou um banquinho que existia ali, sentou de frente, acariciava os joelhos do Chico e falava, calma, calma. Se você quiser falar, fala, se não quiser, não tem problema. Mas calma. Diz ele que depois que o Chico chorou, pegou a mão dele. Naldinho, eu estou sendo cutelado. Mas eu já expliquei a esses espíritos que são inimigos de Jesus e da doutrina espírita, que nesta existência eu dei o meu corpo para que a doutrina cristã se irradiasse de Minas para o mundo. Frase que eu decorei. Não estou inventando. A frase que ele falou para Arnaldo eu decorei. De Minas para o mundo. A doutrina cristã. Chico não tinha vida própria. Ele estava a serviço do alto. Por isso que ele conta aquela forma de Emmanuel abordá-lo. Primeiro 30 livros, mais 30. Depois tem que chegar ao 100º livro. Quando chegou no 100º, ele achava que podia ter vida própria. Foi quando Emmanuel falou assim, o senhor foi desapropriado. E o Chico vai contar isso rindo para todo mundo. Eu fui desapropriado. É isso. É essa a questão. Você não vai ter vida. Essa existência não te pertence. E aí nós vamos ver o Chico, que era a expressão do mais alto, junto a nós. Outro dia, numa companheira de Juiz de Fora, a gente estava fazendo um trabalho no Rio de Janeiro na Federação, foi domingo passado, sobre homenageando o Chico, trechos do filme, a gente comentando sobre a vida do Chico, ela trazendo casos que ela conhecia, trazendo casos. E aí, chegou o final, ela virou para mim e falou assim, Wagner, no Evangelho, João fala que se tivesse que escrever tudo sobre Jesus, não teria livro suficiente. A ideia era essa. Ele falou assim, a gente não vai falar que é como Jesus, mas está difícil esgotar assunto sobre Chico Xavier. Por quê? Porque não é um, é uma embaixada. Quem acha que o Chico é tudo aquilo, está dando poder para ele que não é dele. É como se a gente pegasse os dedos e falasse, isso aqui é do Chico Xavier. Não, gente, não é. Não é. Quando o Chico conversava, não se sabia se era Emmanuel, se era Bezerra, se era uma entidade mais elevada, que ele não falava. Ele não contava. Ele se escondia. O Raul perguntou para ele assim, Raul Teixeira perguntou, Chico, é verdade que você pode ver a alma das plantas, dos animais? E o Raul deu uma encurralada no Chico, ele não gosta disso. E ele tentou sair, mas todo mundo ficou assim, olhando. Aí não teve jeito, aquele jeitinho mineiro, né? Ele falou, meu irmão, se eu me concentrar muito, eu posso sim ver o movimento da seiva nas plantas e a crisálida de alma nos animais. E ele quis responder, mas com aquele jeitinho. Se eu me concentrar muito. Esse é o Chico.
Quando nós analisamos a obra dele, ele vai dizer assim: médium evangelizar, cedeu. Nós entendemos isso. Então ele explicou assim um dia: existem as obras astros. Estas obras astros, por motivos espirituais, por orientação do alto, o Chico as deixou todas por conta da Federação Espírita Brasileira. Porque a federação é como qualquer instituição. Ela vai ter oscilação dependendo de quem está dentro, né, gente? Então a gente tem que entender isso. O movimento espírita é o movimento dos homens. E as nossas instituições nascem em razão do movimento. Então tem hora que tem pico. Vamos falando do Nestor, da missão dele tão linda, não é? Depois nós vamos ver que tem outros ciclos que desce. Aí volta para temas específicos, se fecha, cristaliza. Aí vem, porque o nosso movimento vive isso assim, questão de poder. Isso passa. Os espíritos sabiam disso, os homens passam, a obra fica. Porque a Federação Brasileira, a Federação Estadual, as instituições são todas públicas. Não são de uma pessoa. As pessoas passam por elas. E é isso que é importante para a gente considerar quando lida com alguma dificuldade no movimento. O movimento espírita é uma consequência do ideal espírita. E sem o laboratório, como é que a gente faz? Não é? Então nós temos que entender que a revelação é que interessa. E a revelação espírita, ela percorre o nosso coração, a nossa alma. E vai favorecer a minha lâmpada ter uma tonalidade azulada, amarelo claro. Ou às vezes ela vai ter o vermelho, o cinza. Jesus não falou isso no Evangelho? Cuidai para que a vossa luz não sejam trevas. Então pode acontecer. Nós não temos aqueles elementos que têm ideias geniais para o mal? É treva. E a treva é diferente da sombra. A sombra é a ignorância. A treva é o mal acalentado. Voluntariamente acalentado. Por isso que um espírito que conscientemente está operando mal, chamado de dragão, vou me referir apenas à obra de André Luiz, Libertação. Que tem muita fantasia por aí. Libertação. São irmãos considerados dragões. Porque o dragão é uma afirmativa de João, quando fala da serpente, está lá no Apocalipse. O dragão, que é a serpente que engordou no tempo, teve adesões, sofisticou processos. Nós conhecemos tramas de obsessores nas obras do Manuel Filomeno de Miranda, de André Luiz e outras mais sérias, que a gente vai olhar e falar assim: meu Deus, olha a urdidura disso. E eles são sofisticados. O grande desafio hoje, quando nós estamos com tecnologia, com recursos de toda ordem, não é trabalhar o mal, é usar meias verdades. Então eu quero enganar, mas eu ponho assim, um texto de Kardec, ponho um do Chico, e valorizo fulano, mas solta aquelas ideias esdrúxulas, esquisitas. E a pessoa fala: você viu que a obra fala de Kardec, de Chico? Mas esse não é o critério, não. O importante é a coerência da primeira frase à última, com a obra kardeciana, com a obra do Evangelho, com a obra revelada e chancelada pelo testemunho de quem a trouxe. E aí vai. Então, existe uma moda hoje no Rio de Janeiro, o pessoal fala assim: vai que minimiza o povo. E tá falando de Chico, tentando diminuir a obra dele. Quando essas pessoas vierem, olhe nos olhos dela e diga assim: o dia que você tiver uma moral tão ilibada quanto a do Chico, você vem conversar comigo. Do contrário, você vai aprender com ele. Que isso? Porque o indivíduo tem lá um PhD e vai dar um palpite. Meu filho, primeiro você vai ter a altura moral do Chico. Aí eu vou prestar atenção em você. Porque depois de ter conhecido aquela luz comprovada, foi a NASA que comprovou, não foi eu que estou falando, não. Aquela luz. Vamos ver quantos centímetros você tem de aura. Aí eu vou conversar com você. Se você tiver 10 metros, que era a capacidade da instrumentalidade da NASA, se você chegar ao Chico, eu converso com você. Porque de repente, né? Mas se você tiver 1 centímetro, eu vou rir da sua cara. Pô, que isso, gente?
qualquer bonitão agora pode desarticular a obra de uma vida? Vida de luz, vida de amor, de sacrifício pessoal? Onde nós chegamos? Isso é treva. Isso não é ignorância. A ignorância é respeitosa, gente. A ignorância, ela não passa de determinados limites. A treva passa. Então nós entendemos a revelação. Quanto mais apurada a instrumentalidade, ela vem. Agora, circunstancialmente, nós não podemos ser ortodoxos. Circunstancialmente ela surge. Pum, uma coisa tão bonita, né? O elemento é até complicado, mas ele trouxe uma coisa tão bonita. E é verdade. E é verdade. Por isso Paulo ensina, lê de tudo, retém de bem. Porque nós não temos índex para livros, como a Igreja Católica criou naqueles tempos. Então eu tenho que ter o quê? Critério, conhecimento das bases. Como que pode se construir uma casa se não for na rocha? Na areia? Não há parábola. Então eu tenho que conhecer. Quem entra pelo espiritismo lendo Chico Xavier não é espírita, é espiritualista. Porque a obra do Chico está bem à frente, desenvolvendo ideias, sofisticando ilustração. Nós temos que ter conhecimento das bases. Quem não conhece base espírita não pode se dizer espírita. Por isso que as pessoas começam a criar sistemas e a invencionices. Por exemplo, o Chico lidava, por exemplo, com todo tipo de assunto. Então o Chico falava assim, eu vivo com os extraterrestres desde novinho. Entrevista. Fala de Chico, não estou inventando. Isso está em livros. Agora vem falar que Chico era ufólogo. Vocês entenderam? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora eu vou acreditar que existe aí o Star Trek, né? Espírita, que o Chico fazia parte disso, tinha contatos lá. Então eu não posso fantasiar. Uma coisa é o que o homem pensa sobre fenomenologia. Outra coisa é o que os espíritos explicam sobre essa fenomenologia. Porque eu estou no relativo, eu vou dar as minhas tintas. A ufologia nasceu do homem pensando sobre, por mais respeitável. A gente tem que analisar. É questão de lógica. Agora, quando a espiritualidade vem e traça roteiros e mostra, tem muito médium, tenho certeza que existe aqui, tem muito médium que já teve desdobramento e que já viu naves, carros no mundo espiritual. Fantásticos. Quem dera que a Terra tivesse aquilo sem poluição, sem barulho, com as luzes que eles produzem. Quem dera. Tem médium que sabe disso. Existe espírito que chega nesses carros. Às vezes chega acoplado ao centro com esses instrumentos. Por que a gente vai delirar? Então o Chico falou de uma forma muito simples. Mas eu convivo com aqueles que são extraterrestres desde novo. Entrevista. Nós todos, no trato com a mediunidade, estamos num universo. E começamos a soletrar as primeiras letras desse alfabeto. Mas isso não significa que a gente é beletrista. Nós temos a obra O Livro dos Médiuns, que é o estudo de Allan Kardec, como tudo que ele fez, né? Com as premissas, criando uma base muito segura, racional, que vai daqui para o mundo espiritual. E depois nós temos uma obra chamada Nos Domínios da Mediunidade, que vem através de Chico Xavier, em que Emmanuel apresenta essa obra dizendo que essa obra era um esforço do estudo da mediunidade dos médiuns da vida espiritual para a Terra. As duas se encontram. São majestosas. E o que se depreende disso? Meu Deus. Esse livro Nos Domínios da Mediunidade mereceu um estudo de tão rico do Martins Peralva, que foi também da Federativa de Belo Horizonte, muito amigo do Chico, de Minas Gerais. Martins Peralva escreveu o livro Estudando a Mediunidade, com ilustrações feitas por um amigo que eu trabalhei com ele, Rubens Radic. Está lá as ilustrações, para exatamente ajudar as pessoas a entenderem o mecanismo, porque nós estamos ali soletrando um alfabeto que vai ao infinito. A intermediação passa por todas as fases. A primeira questão, o desafio do médium é trabalhar com seu cascalho. Aquilo que ele produz abundantemente, aquilo que ele traz de outras vidas. Então ele vai ter essas impressões. O médium é sempre inquieto, porque ele está sendo movimentado por várias forças.
Então ele sente aquilo. E aquilo vai se manifestar no mundo das ideias, ou pelo excesso de fala. Às vezes ele vai falar de um assunto, ele fala 50 assuntos num só, porque ele ainda não tem aquela disciplina de filtro. E ele precisa falar, porque parece que quanto mais ele fala, mais ele se alivia. Isso, principalmente o médium psicofônico, é assim. O médium de cura não pode ver doença, ele enxerga a doença, aquilo atrai ele, e ele sente uma vontade de ajudar, e fica inflamado por aquilo. O outro tem vontade de escrever o tempo inteiro, ou vive no mundo das ideias, cada hora vem uma coisa que anotar. Vai depender muito da habilidade do médium. Mas todos são úteis. Porque a obra do Senhor não exclui ninguém. Mas é preciso se preparar. Nós não podemos levar o nosso cascalho para o outro como sendo verdade espiritual. Precisamos esperar o ouro chegar. E esse ouro coerente, com tudo aquilo que a gente vem aprendendo, a gente oferece para os corações. Então a revelação espírita, ela tem um nível muito alto, gente. Muito alto. Os grandes espíritas, os grandes trabalhadores, não estou falando grande porque tem nome, não. São os devotados. São os leais. Esses elementos esquadrinham, entram nas obras e as decodificam para os que têm dificuldade. O trabalho de um grupo espírita é esse. Mas se tem nome espírita, tem que ensinar espiritismo. Não vai ensinar o balde, não vai ensinar Blavatsky. Agora, culturalmente, pode fazer uma conexão, explicar até diferenças. Mas o compromisso é esse. Chico Xavier, para um grupo de São Paulo, que nós conhecemos, há décadas atrás, ele disse assim: no mundo espiritual, apenas 30% dos centros espíritas estão registrados como tais. Os demais são clubes de assistência. Por quê? Porque não priorizam o ensino espírita, não valorizam o verdadeiro espiritismo. Agora, como trabalhar a mediunidade sem isso? Se a ciência da mediunidade é o espiritismo que trouxe para a Terra, para tirar das pessoas a ideia de enfermidade, alienação, loucura, e não expô-las à perseguição, à zombaria, dar dignidade à pessoa. O espiritismo fez isso. O livro dos médiuns é um tratado. E ele foi desdobrado por obras que merecem a nossa atenção. A obra de André Luiz, ele sempre perpassa pela mediunidade. Em toda a sua obra. Mas como não falar do intercâmbio? Então o médium evangelizado é o médium que se ajustou à proposta e deixou a personalidade de lado. Não tem interesse pessoal. Por isso que o Chico deu tudo. Deu a própria vida. Ele não deu só direitos autorais, ele deu a vida. E foi feliz. Tem uma frase dele que vai sair numa obra recente, em que fala da biografia da sua irmã, que ficou perturbada e que deu origem a um trabalho lindo em Sabará, a chamada Tiquinha, a Maria, porque o filme tem licença poética, então o que o filme retrata não é a história fiel, mas ideias que mostram o que o Chico passou. Então a Tiquinha foi para... Ela era a mãe do Amauri, que depois suicidou de tanto beber, e que denunciou o Chico, né, para a mídia, e que foi aquele episódio triste, um dos motivos, né, dele pensar em deixar a família em paz. Então a Amauri vai embora com a mãe e desencarna de modo trágico, depois a própria mãe, mas eles tinham uma história em Minas Gerais, isso tudo para ser revelado numa obra que vai ser publicada. E eles, uma das frases que o Chico escreveu foi a seguinte: minha vida é um curso intensivo de despedidas. E realmente foi assim. Mas considerando a missão mediúnica e a beleza da mediunidade para os nossos tempos, porque os nossos tempos trocam muito na horizontalidade, né? Muita novidade, muito disse-me-disse, muito interesse material. E a mediunidade é aquela que verticaliza-se e busca do alto e deixa vazar para a terra. É a água que chega no deserto das almas. E lembrando isso, a gente culmina aqui as nossas reflexões sobre a genuinidade da revelação que nos chega através dos idôneos, dos sérios. E é daqueles que procuram se ajustar, que não são santos, porque a gente tem que afastar da nossa ideia santidade. Santidade é para o mundo angélico. Nós vamos entrar em regeneração. Regeneração significa, segundo a codificação, a recuperação de nós mesmos e da casa.
Esse é o nosso processo, é convalescência. Nós estamos conscientes que estávamos doentes, agora nós vamos convalescer. Isso é regeneração. Então, nesse processo, nós vamos encontrar os esforçados, aqueles que têm boa vontade e que se aplicam por se superar. Nossa, quanta contribuição, como os espíritos assistem, como os espíritos desejam apoiá-los. E lembrando disso, tem uma página que o Chico psicografou e que a gente fica pensando que Maria Dolores escreveu esse poema por causa da vida do Chico. Então ela diz assim: parei fitando o acervo de sucacas. Queria arder em fogo breve por um fósforo leve, cuja chama pequenina consome qualquer montão de peças estragadas, mesmo aquelas que trazem doce nomes de pessoas amadas. Dentre as centenas de objetos, vasos, portões, móveis incompletos, cuja destruição era o destino, encontrei um violino, que mais me parecia uma relíquia em agonia no resto de instrumento que ele fora. De onde procederia? Perguntei a mim mesma, altamente intrigada. Aquela peça desprezada. Sob que mão renovadora teria sido um dia perfeitamente manejada? Então aquele traste, em rude desconforto, falou ao meu coração: não lastimes a sorte que me espera. Quanto a notas do mundo, desde o campo relvoso ao deserto infecundo, tudo é renovação. Eu fui um tronco verde, o mais belo de morto, que mais brilhava ao sol da primavera. Era visto de longe nos caminhos em que passasse alguém que amasse os pássaros dos ninhos. Minhas flores vermelhas eram a adoração dos enxames de abelhas. Orgulhava-me sim de ser forte e robusto. Veio um dia, porém, um homem frio armado de serrote e machado, e esfacelou-me os pés agindo a custo. Depois tomei vencido sobre a terra. Fui logo após levado serra em terrível viagem, largado muito tempo ao desprezo e à secagem. Certa feita, um homem de trato delicado, estranho e fino, transformou-me em violino e fui vendido a moço artista, que me deu cordas, vida e coração. A princípio chorei de saudades, em que subi ao firmamento, na viva emanação de meu próprio perfume, entre flores bailando, ante as flautas do vento. Recordava chorar a presença das aves que falavam comigo em cânticos suaves, agradecendo a Deus, cada manhã, a beleza e a alegria da alvorada, que mais nos parecia uma festa dourada, à luz do sol nascente. Mas o homem abraçou-me docemente, e manifestando o poder que eu tinha, me fez sentir que valia a pena viver. Mães que houvessem perdido algum filhinho ante o poder da morte choravam com saudade e com carinho, pondo-se a relembrar os sonhos de outros tempos, as canções de Niná. Muito doente em prece, pensava em Deus onde eu me achava, sem que eu mesmo soubesse explicar a razão. Depois de muito tempo, vi muita desventura, muita dor, transformando-se em preces ao Senhor. Notando que se tornavam as almas que sofriam, mas consoladas e felizes, não mais me lamentei de me haver afastado do bosque bem amado, em que deixara as últimas raízes. Vendo, enfim, que servia e consolava, o artista mais me quis quanto mais me tocava, até que um dia, o homem enfermo, trêmulo e alquebrado, foi coberto no túmulo fechado. Então, alguém me achou inútil para a vida e me guardou aqui nessa cova escondida à espera da fogueira, em que eu possa também encontrar minha hora derradeira. Nesse justo momento, diz Maria Dolores, alguém ateou fogo muito opulento e viu um outro alguém descer das imensas alturas. O moço belo e forte, que arrancou a forma do instrumento à labareda e à morte, e ao colocar no braço o violino refeito em matéria de luz, dele extrai sons. Era um hino perfeito, que o fazia esquecer a cinza transitória na música de vida, esperança e vitória. Então, diz a benfeitora, eu me lembrei de vós, médiuns amigos. Entregai-vos as mãos dos artistas do bem, que eles façam em vós a música do além. E um dia, qual se fosseis desprezados por trastes relegados ao frio dos museus, braços de amor virão, para traçar convosco o novo dia, que trará para os homens o caminho de luz da perfeita alegria, entre a bênção da paz e a proteção de Deus. É a história de Chico, que revive mesmo depois da sua desencarnação como uma luz que santificou a mediunidade entre nós. Que o Senhor nos abençoe. Coragem e bom ânimo. Precisamos trabalhar o nosso futuro hoje, junto aos homens, com todas as dificuldades, mas guiados pela fé
naquele que é a luz dos nossos milênios, nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, muita paz a todos. Que Jesus nos ampare sempre.